Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estudamos o livro Memórias de um Suicida, trazido pelo Espírito Camilo através da psicografia da Ivone Pereira, da médium Ivone Pereira. Estamos no capítulo 5º, que é o reconhecimento, que é o que vem logo a seguir ao capítulo que falou sobre o Jerônimo, sobre toda aquela situação que nos comoveu tanto, que nos trouxe tanto aprendizado, observando a personalidade do Jerônimo, a sua forma de ser, o que isso trouxe de danos para ele, além dos amigos, por exemplo, que também sofreram tantas consequências, mas que se colocaram em melhores condições, né, de se ajudar enquanto perceberam todo aquele amparo, aquela ajuda, buscando ali o exemplo do Camilo, como ele foi se comportando no decorrer desse tempo em que, quando chegou a época dele ser acolhido à colônia Maria de Nazaré. E o Jerônimo já teve um outro tipo de comportamento, muito teimoso, muito de difícil aceitação das colocações, dos conselhos, e acabou no que nós já vimos, né, todo aquele desequilíbrio, aquela dor, vendo a situação dolorosa ali dos seus filhos e da sua esposa. Então, nesse capítulo nós vamos dar continuidade, é o reconhecimento. O segundo acontecimento, que a par do que acabamos de narrar, impôs-se, marcando etapa decisiva em nossos destinos, teve início no honroso convite que recebemos da diretoria do hospital para assistirmos a uma reunião acadêmica de estudos e experimentações psíquicas. Como sabemos, Jerônimo negara-se a anuir ao convite, e por isso, na tarde daquele mesmo dia em que visitara a família, enquanto nos dirigíamos à sede do departamento a fim de a ela assistir, e ele, presa de desolação profunda, de supremo desconforto, solicitava a presença de um sacerdote, pois confessava-se católico romano e seus sentimentos impeliam-no à necessidade de assim se aconselhar e reconfortar-se, a fim de revigorar a fé no poder divino e serenar o coração que, como nunca, sentia despedaçado. Aqueceu o magnânimo orientador do departamento hospitalar, compreendendo que, no espírito do ex-mercador português, soava o momento do dealhar para o progresso. Dealbar para o progresso, e que, dados os princípios religiosos que esposava, aos quais se apegava intransigentemente, a seu próprio benefício, seria prudente que a palavra que mais respeito e confiança lhe inspirasse fosse a mesma que o preparasse para a adaptação à vida espiritual e suas transformações. Na legião dos servos de Maria e até mesmo nos serviços da colônia que nos abrigava, existiam espíritos eminentemente que, em existências pregressas, haviam envergado a alva sacerdotal, honrando-a de ações enobrecedoras, inspiradas nas fontes fúlgidas dos sacrossantos exemplos do divino pegureiro. Então é muito comum o espírito, quando ele consegue, numa determinada encarnação, como um padre, um sacerdote, como um frei, né? Ou outras situações, mas é natural que muitas vezes eles mantenham aquela aparência, né? Porque foi a encarnação que lhes foi muito grata, que resultou numa conquista, num resultado muito positivo em termos de crescimento espiritual. Então é normal
que o espírito passa tempo, até tem encarnação em outras situações, mas muitas vezes eles optam por continuar dentro daquilo que foi tão significativo para eles, dentro daquela condição, né? Daquela aparência, na verdade. Então, dentre vários que colaboravam nos serviços educativos do Instituto a que nos temos reportado, destacava-se o padre Miguel de Santarém, servo de Maria, discípulo respeitoso e humilde das doutrinas consagradas no alto do Calvário. Era o diretor do isolamento, instituição que, como sabemos, anexa ao Hospital Maria de Nazaré. Então, como estamos vendo, a gente vai conhecendo essa colônia Maria de Nazaré, né? Então, ao lado do Hospital Maria de Nazaré, onde estavam internados esse grupo que nós estamos estudando, né, vivenciando com eles, o que eles nos trazem, havia a instituição do isolamento, né? Então, esse padre Miguel de Santarém, ele era o diretor do isolamento, né? Então, instituição que, como sabemos, anexa ao Hospital Maria de Nazaré, exercia métodos educativos severos, mantendo inalteráveis disciplinas para hospedar em seus domínios apenas individualidades recalcitrantes, prejudicadas por excessivos prejuízos terrenos ou endurecidas nos preconceitos insidiosos e nas mágoas muito ardentes do coração. Portador de inexcedível paciência, exemplo respeitável de humildade, cordura e conformidade, aureolado por subidos sentimentos de amor aos infelizes e transviados, e tocado de paternal compaixão por quantos espíritos de suicidas soubesse existir, era o conselheiro que convinha, o mentor adequado aos internos do isolamento. Além de sacerdote, era também filósofo profundo, psicólogo e cientista. Havia muito em existência pregressa cursara doutrinas secretas na Índia, conquanto depois tivesse outras migrações terrestres, provando sempre as melhores disposições para o desempenho do apostolado cristão. Entre estas, a última fora passada em Portugal, onde recebera o nome acima citado, continuando a usá-lo no além-túmulo, bem assim a qualidade de religioso sincero e probo. Irmão Teócrito entregou o penitente Jerônimo a esse obreiro devotado, certo da sua capacidade para resolver problemas de tão espinhosa natureza. E foi assim que, naquela mesma tarde, quando as linhas do crepúsculo acentuavam de névoas pardacentas os jardins nevados dos burgos hospitalares, Jerônimo de Araújo Silveira se transferiu para o isolamento. Então, nós nos lembramos que ele se recusou ele primeiro quis ver, ele viu a filhinha, depois ele viu um filho no presídio, não suportando mais, ele aceita ir embora, né? Porque ele já estava num desequilíbrio tal que ele, graças a Deus, ele não insiste em continuar ali vendo as outras situações. Jerônimo de Araújo Silveira se transferiu para o isolamento, passando aos cuidados protetores de um sacerdote, tal como desejara. Desse dia em diante, perdemos de vista o pobre comparsa de delito. Então, não viram mais, né? Ele já havia assinalado, o Camilo já havia assinalado que não viram mais o Jerônimo. Um ano mais tarde, no entanto, por um bom tempo, mas reencontraram. Um ano mais tarde, no entanto, tivemos a satisfação de reencontrá-lo. Em capítulos posteriores, voltaremos a tratar desse muito estremecido companheiro de prélios reabilitadores.
no dia imediato ao da nossa internação no Magno Instituto do Astral, passamos a ser diariamente levados aos gabinetes clínico-psíquicos, onde era ministrado tratamento magnético muito eficiente, pois dentro de alguns dias já nos podíamos reconhecer mais confortados e raciocinando com maior clareza, gradativamente fortalecidos como citônicos, revivificadores ingeríssimos através das aplicações a que nos submetiam. Para tais gabinetes éramos encaminhados todas as manhãs por nossos amáveis enfermeiros. Entrávamos cada grupo de 10 para uma antecâmara rodeada de pequenos bancos estofados, onde esperaríamos durante curto espaço de tempo. Notávamos que existiam várias dependências como essa, todas situadas em extensa galeria, onde colunas sugestivas se alinhavam em perspectiva majestosa. Transcendia, nesses recintos, a estilização hindu, convidando à meditação e à gravidade. Penetrávamos, então, o ambiente dos trabalhos, impregnado de fosforescências azuladas, então ainda imperceptíveis à nossa capacidade espiritual. As dimensões desses gabinetes não eram extensas. Pequenos coxins orientais em tessitura, semelhante à pelúcia branca, e dispostos em semicírculo, aguardavam-nos, indicando que deveríamos sentar. 6 varões hindus esperavam os pacientes concentrados no caridoso mandato. A princípio, tais cerimônias sugestivas e rodeadas de um quase mistério, muito nos intrigaram. Não conhecéramos indianos psiquistas em Portugal. Tampouco fôramos aplicados a estudos e exames de natureza transcendental. Eis, todavia, que nos surpreendíamos agora sob a dependência e proteção de uma falange de iniciados orientais, a cuja existência real não déramos jamais senão relativo crédito, por se nos afigurar excessivamente mística e lendária. Então aqui ele está falando o que significava para eles, né, portugueses ali. Para eles seria assim uma coisa muito mística, lendária, então não davam ali a devida atenção, né? No entanto, estavam sendo recebidos, né, por esses varões hindus, né? O ambiente que agora contemplávamos, porém, impregnado de unção religiosa, a qual atuava poderosamente sobre nossas faculdades, lenificando-as ao impulso de religioso fervor, imprimia tão profundas e atraentes impressões em nossos espíritos, que atordoados no seio do seu ineditismo, julgávamos sonhar. Quando pelas primeiras vezes penetramos esses gabinetes saturados de ignotas virtudes, fomos mesmo acometidos de invencível sonolência, que nos provocou como estado de semi-inconsciência. Os operantes indicavam-nos o semicírculo formado pelos alvos colchins. 5 desses médicos espirituais postavam-se atrás, distanciados uns dos outros por espaço simétrico, uniforme, até atingirem um em cada extremidade do semicírculo. O 6º colocava-se à frente, como fechando o círculo dentro do qual ficávamos nós outros prisioneiros, os braços cruzados à altura da cinta, a frente atenta e carregada, como que expedindo forças mentais dominadoras para a caridosa vistoria e inspeção nas fráguas do nosso atormentado ser.
Então eles estavam vivendo um momento assim inusitado para eles, né? Esses 5 médicos espirituais, com aquela postura, né? Aquela forma com os braços cruzados, altura da cinta, enfim, tudo muito novo para este grupo de portugueses. Em surdina vibravam ao nosso redor sussurros harmoniosos de prece, mas não saberíamos distinguir se oravam, invocando as excelsas virtudes do médico celeste para nosso refrigério, ou se nos advertiam e doutrinavam. O que não nos deixavam dúvidas, por se impor à evidência, era que atravessavam nosso pensamento com os poderes mentais que possuíam, devassavam nosso caráter, examinando nossa personalidade moral, a fim de deliberarem sobre a corrigenda mais acertada, qual o cirurgião, investigando as vísceras do cliente para localizar a enfermidade e combatê-la. Tal certeza infundia-nos múltiplas impressões, a despeito do singular estado em que nos encontrávamos. A vergonha por havermos pretendido burlar as leis superiores da criação, afrontando-as com o ato brutal de que usáramos, o remorso pelo descaso à majestade do Onipotente, a deprimente amargura de havermos dedicado nossas melhores energias aos gozos inferiores da matéria, atendendo de preferência aos imperativos mundanos, sem jamais observarmos as urgentes requisições da alma, deixando de nos conceder momentos para a iluminação interior. Eram pungentes estiletes que nos penetravam o âmago durante a sublime vistoria a que nos submetíamos, inspirando-nos mágoas e desgostos que eram o prelúdio de real e fecundo arrependimento. Muito, muito bom. Conforme eles iam penetrando o pensamento, né, deles aí, desse grupo, né, de suicidas que estavam ali em tratamento magnético, eles iam sentindo, né, aquele remexer na essência, naquilo que realmente eles eram. E isso fez com que começasse a brotar o arrependimento, porque até então, primeiro, vamos tentar entender. Primeiramente, se entregaram àquela vida mundana, sem nenhuma preocupação com a espiritualidade, ou uma vaga preocupação, até no caso do Jerônimo, frequentando metodicamente, né, ali a igreja, entendendo que seria um portador de fé, um frequentador assíduo, tudo mais, mas na verdade ele não havia atingido a religiosidade, senão ele não teria entrado num processo tal que culminou no suicídio. Então, esse grupo distanciado então da espiritualidade, né? E com isso, sem conhecer, porque quando nós estamos distanciados da espiritualidade, que é do nosso ser, a nossa essência como espíritos, entendendo a sobrevivência da alma, entendendo a continuidade da vida, portanto, entendendo a anterioridade da alma que já existia antes de encarnarmos, né? E, dependendo da crença, entendendo as reencarnações e acima de tudo, Deus, né, como Pai de todos nós. Então, quem já tivesse esse entendimento, já seria visitado pelos arrependimentos, né? Porque quando fazemos algo que sabemos que é indevido, num determinado momento de descontrole e tal, mas depois vem, né? Já se já conseguiu, né? Esse sininho, esse alerta, aí vem
né? Aquele arrependimento, aquela dor, aquela amargura de ter feito isso ou aquilo, né? Mas enquanto nós estamos nos entregando simplesmente à vida terrena, essas coisas realmente não nos alcançam. E eles, que provavelmente assim agiram, né, estavam agora se deparando pela primeira vez, talvez, né, não podemos afirmar, mas passado pelo menos esse período de enlouquecimento que os levou ao suicídio, e depois esse enlouquecimento fechando-se em si mesmos, né, como nós vimos ali na enfermaria, é claro que agora é um momento novo. Com esse adentrar na mente deles, começou a vir tudo aquilo que fomos aqui lendo detalhadamente, né? Como eles se sentiam, como se comportavam, e aí vem aquele arrependimento. É isso, paramos aqui, não é isso? Eram pungentes estiletes que nos penetravam o âmago durante a sublime vistoria a que nos submetíamos, inspirando-nos mágoas e desgostos que eram o prelúdio, o inicinho, de real e fecundo arrependimento. Nossos menores atos pretéritos voltavam dos pélagos trevosos em que jaziam para se aviventarem à nossa presença, nitidamente impressos em nós mesmos. Nossa vida, que o suicídio interrompera desde a infância, era assim reproduzida aos nossos olhos, aterrorizados. Então, notemos que, por enquanto, eles estão tendo contato com a última encarnação, né? Na que aconteceu o suicídio. Então, desde a infância, né? Os atos vinham, era reproduzida aos nossos olhos aterrorizados e surpreendidos, sem que fosse possível determos a torrente das cenas revivecidas para exame. Quiséramos poder fugir, a fim de nos furtarmos a vergonha de pôr a descoberto tanta infâmia, julgada oculta para sempre, até de nós mesmos, pois com efeito era dramático, excessivamente penoso, desatar volumes tão variados de maldade e torpezas diante testemunhas tão nobres e respeitáveis. Mas era em vão que o desejaríamos. Sentíamos que nos vinculávamos àqueles coxins pela ação de vontade que se haviam apossado de nosso ser, a fim de alguns minutos, porém, suspendiam a operação. Esvaía-se o torpor. As lúgubres sombras do passado eram expungidas de nossa visão, recolhidas que eram ao pego revolto da subconsciência, aliviando a crueza das recordações. Então a fronte carregada do operador serenava qual arco-íris hialino. Um ar de amorosa compaixão derramava-se por suas atitudes e, aproximando-se, espalmava sobre nossas cabeças as mãos níveas, enquanto cinco demais assistentes o acompanhavam nos gestos e nas expressões. Compassivos, os fluidos beneficentes que a seguir nos faziam assimilar terapêutica divina, iriam gradualmente auxiliar-nos a corrigir as impressões de fome e de sede, a postergar a insana sensação de frio intenso que num suicida resulta da gelidez cadavérica que ao perispírito se comunica, a atenuar os apetites e arrastamentos inconfessáveis, tais os vícios sexuais, o álcool, o fumo, cujas repercussões e efeitos
produziam desequilíbrios chocantes em nossos sentidos espirituais, interceptando possibilidades de progresso na adaptação e impondo-nos humilhações singulares por assimilar a ínfima categoria a que pertencíamos na respeitável sociedade dos espíritos que nos rodeavam. Né? Porque a diferença é brutal e há muitos espíritos que quando se aproximam de uma sessão mediúnica, já temos dito isso, quantas vezes eles fogem, porque aquela luz, aquele ambiente que eles vislumbram já caracteriza para eles algo muito distante da condição deles. E como eles não querem, não estamos falando de espíritos sofredores, mas de espíritos revoltados, muitas vezes trevosos, endurecidos, né? Eles não querem, ou presos a um ódio, não quer abrir mão disso, então eles não querem um ambiente em que eles percebam a pequenez, em que eles percebam no que estão se tornando, porque na medida em que vamos mergulhando num pântano de ideias nocivas, o nosso perispírito vai se encharcando desses tóxicos, doentios, nocivos, e a exteriorização, a aparência do nosso perispírito é justamente esse sentimento, né? Então, o perispírito, ele exterioriza a nossa condição. E muitos espíritos, então, não querem se desvelar para si mesmos, não querem perceber a condição que estão. Preferem continuar ali com aquela ideia que criam, que plasmam, né? Que muito longe da realidade. Então, aqui dá para nós entendermos o drama que estavam vivendo, percebendo ali a sua condição, junto a esses espíritos dessa condição já tão superior. Entre os esforços que nos sugeriam empreender, aliás, vamos retomar. Entre os esforços que nos sugeriam empreender, destacava-se o exercício da educação mental no tocante à necessidade de varrer das nossas impressões o dramático e apavorante hábito, tornando trejeito nervoso e alucinado de nos socorrermos a nós próprios na ânsia contumaz de nos aliviarmos do sofrimento físico que o gênero de morte provocara. Então, o que ele está dizendo aqui, que uma das lições, né, foi que eles afastassem o hábito, né, varrer das nossas impressões o dramático e apavorante hábito, tornando o trejeito nervoso e alucinado de nos socorrermos a nós próprios na ânsia contumaz de nos aliviarmos o sofrimento físico que o gênero de morte provocava. Como ficou explicado, havia aqueles que se preocupavam em estancar hemorragias. Então, o que está sendo dito? Como o espírito suicida, né? Ele continua preso àquele ato, então é natural que se foi um tiro na cabeça, ele sinta o sangue correndo, né? Se foi enforcamento, ele vai ter aquelas crises de asfixia, eles descrevem no Vale, né? Aqueles que optaram por desencarnar nas ondas do mar, ficam ali lutando contra as ondas, dando braçadas ao léu. Então foram hábitos que eles foram adquirindo, na verdade, talvez para aliviar, como ele fala aqui, né? Para aliviar o sofrimento que a morte provocara, né? Mas eles tinham que varrer isso da memória. Varrer. Como ficou explicado, havia aqueles
que se preocupavam em estancar hemorragias, havia os enforcados a se debaterem de quando em quando, porfiando no esforço ilusório de se desfazerem dos farrapos de cordas ou trapos que lhes pendiam do pescoço, os afogados bracejando, tudo que já comentamos, não é? Contra as correntes que os haviam arrastado para o fundo, os retalhados, hediondos, quais fantasmas fabulosos, a se curvarem em intermitências macabras na ilusão de recolherem os fragmentos dispersos, ensanguentados do corpo carnal que lá ficara, algures, estraçalhado sob as rodas do veículo à frente, do qual se arrojaram em audaciosa aventura, supondo furtarem-se ao sagrado compromisso da existência. Tais gestos, repetimos, à força de se reproduzirem desde o instante em que se efetivar o suicídio e quando o instinto de conservação imprimiu na mente o impulso primitivo para a tentativa de salvamento, haviam degenerado em vício nervoso mental, sucedendo-se através das vibrações naturais ao princípio vital, repercutidas na mente e transmitidas à organização físico-espiritual. Muito, muito importante essa elucidação. Por enquanto, vamos entender que esses trejeitos, esse hábito, ficou desde o momento do suicídio, né? Vem ali, porque todo suicida, na hora mesmo, vem aquela vontade, aquele arrependimento. 99, sabe Deus que número, se arrependem de ter cometido, antes de entrar na realidade do mundo espiritual. Então não é arrepender-se diante dos sofrimentos que surgem, mas já arrepende do ato, né? Passado o momento de loucura, ali logo arrependem-se. E nesse sentimento, né, vão cultivando esses trejeitos como nós vimos aqui. Tais gestos, repetimos, a força de reproduzirem desde o instante que se efetivar o suicídio e quando o instinto de conservação imprimiu na mente o impulso primitivo da sobrevivência. Então, todos passam por isso. Né? Então, o primeiro ponto aqui a vencerem era essa mudança de hábito, né? Porque isso era uma coisa muito recorrente. Então, é muito aprendizado, é muita reflexão, vale que nos atentemos não apenas uma vez, para que interiorizemos algo para que fique e se reflita como aprendizado, é preciso que algumas vezes precisamos até de uma releitura ou até ouvirmos novamente, no caso dos áudios, e para que interiorizemos, né, essa riqueza de aprendizado e tiremos as lições de cada situação, para que possamos nós, com a ajuda de Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nos fortificarmos na fé e na confiança. Que fiquemos em paz.